elegância. E é o príncipe do Henrique Jorge. Como é o nome dele, meu amigo Glauber? Samuel Conrado. E aí, Samuca? Fala, André. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui na Verdinha e também na TV Diário. O Vozão, neste momento, vai encerrando a última atividade em Carlos Alencar Pinto para o jogo diante do Bahia. É o quarto confronto das equipes na temporada. O Vovô que tenta ali uma vitória. Um clima de revanche vem se pintando para este duelo. Afinal de contas, o Vovô, em 3 ocasiões que enfrentou o Esquadrão, foram 3 derrotas, em 3 jogos que aconteceram lá em Salvador. Agora o compromisso é aqui no Gigante da Boa Vista. O técnico Léo Condé tem baixas importantes, principalmente na sua linha defensiva. Mas agora vamos falar sobre o ataque, até porque o Vovô tem ali a baixa do Rodriguinho, ele não está nem com opção no banco de reservas. Foi expulso contra o Vasco da Gama e naquele lado esquerdo aumentou a disputa. Afinal de contas, diante do Vasco da Gama, Paulo Baia recebeu a primeira oportunidade no time titular do Vovô. Ao longo do jogo, Léo Condé foi colocando outras peças. Inclusive, das 5 mudanças que ele fez no confronto, foram 3 atacantes que saíram e 2 meio-campistas. Ou seja, ele colocou o time para frente, dando oportunidades para outros jogadores do setor ofensivo. São os casos do Pedro Henrique, que fez o segundo gol do Ceará, e também do Vina, jogando pela ponta direita, e do próprio o jogador que caiu pro lado esquerdo, Fernandinho, que voltou de lesão. Então, aumentam ali as probabilidades, as chances que o técnico Léo Condé tem nesse leque de opções para a ponta esquerda. Paulo Baia, Ailon, Pedro Henrique, Fernandinho, são 4 jogadores que hoje brigam pela titularidade no lado esquerdo. Mas para o compromisso de amanhã, Paulo Baia deve ser novamente escolhido para ser titular ao lado de Galeano e Pedro Raul, que vem sendo artilheiro do Ceará na temporada, mas vive um jejum de gols. Boa, Samuca. Continua aqui com a gente, que a gente vai falar bastante agora do time do Ceará. Mas, Brenão, 2 perguntas para você. No Pinga Fogo, olha, Pinga Fogo. 2 em uma para você no Pinga Fogo. Acerta o Léo Condé, pelo menos nessa tendência de manutenção do Paulo Baia, como traz pra gente o Samuel Conrado? E a segunda, em termos de postura, jogando em casa, vindo de um retrospecto que precisa melhorar como mandante, como nós trouxemos ontem aqui no Jogada Segundo Tempo, você imagina um Ceará que vai pra cima do Bahia ou um Ceará que, sabendo que é um adversário que tá brigando no topo, que mesmo com desfalques tem sua qualidade, aguarda um pouquinho, porque já perdeu 3 jogos para esse oponente, para esperar como é que o Bahia vai se comportar e aí tentar impor o seu jogo? Olha, eu acho que o Léo Condé acerta sim. O Paulo Baia, de fato, foi bem no jogo passado e eu acho que não tem o porquê você fazer essa troca, já que o Pedro Henrique fez um gol, mas vinha num momento muito de baixa. O Fernandinho acabou de voltar do departamento médico, precisa de mais minutagem também. E outros jogadores que você pode colocar ali, Ailon, por exemplo, também não tinham rendido nada que justificasse uma titularidade. O Paulo Baia teve a chance dele e acho que foi bem. E eu acho que futebol é isso. Quando você tem a oportunidade, você tem que agarrar, apresentar um bom jogo para que você ganhe sequência. Eu acho natural que o Paulo Baia permaneça. Para mim, o Léo Condé acerta em colocar o Paulo Baia. Acho que ele dá uma dinâmica diferente, inclusive. Porque o Galeano, a gente já sabe o que esperar dele. É aquele cara que se posiciona muito bem, é sempre muito voluntarioso dentro do campo, volta para ajudar a marcação, aparece no ataque várias vezes e consegue muitas vezes achar aqueles gols numa bola em que o zagueiro não percebe que ele vem ali pelas costas, não percebe que ele tá sozinho do outro lado. O Galeano, a gente sabe o que espera dele. O Paulo Baia mostrou no jogo passado que é um cara que tem essa coisa mais ofensiva, de ser mais agudo, de finalizar, de tentar o corte mais seco para cima do defensor. Acho que é uma boa manutenção dele. E quanto à postura, eu não consigo imaginar que o Ceará, jogando em casa, eu sei que o Bahia é uma equipe hoje mais forte em termos de elenco, tá dentro do G6, mas eu não imagino o Ceará diante do Bahia jogando no Castelão retraído. Não dá para imaginar o Ceará dessa forma. Não consigo. Não consigo imaginar que essa seja a ordem do Léo Condé. Se o Bahia faz um jogo para empurrar o Ceará para trás é uma coisa, mas imaginar que o Ceará vai ficar esperando o time do Bahia dentro de casa, eu não consigo pensar dessa forma. Eu acho que o jogo pode ser mais equilibrado. Talvez empurrar o Bahia para o seu campo de defesa não seja tão possível assim, dadas as diferenças de elenco que a gente possui. Mas o Bahia também vai ter muitos desfalques. E quando eu falo de diferença de elenco, é porque o Ceará vai ter peças importantes fora. O Matheus Bahia é muito importante estar fora. Na direita, o Fabiano Souza é muito importante estar fora. Então, talvez imaginar o Ceará encurralando o Bahia não seja, talvez, o cenário que a gente deve ter na partida. Mas eu imagino um jogo mais equilibrado. Eu acho que o Ceará, em dados momentos, precisa avançar e tentar
pressionar, em outros momentos talvez tenha que ficar um pouco mais contido para evitar que o Bahia tome gols pelo jogo. Um jogo de mais equilíbrio, de mais estratégia, porque são duas equipes que vão ter peças importantes do lado de fora. Mas no Castelão, o Ceará precisa tentar, pelo menos em alguns momentos do jogo, se impor e atacar um pouco mais para buscar o resultado. A sequência dos últimos jogos em casa não é positiva, é ruim. O Pedro Henrique, em coletiva, falou isso, inclusive. A gente precisa voltar a ser forte em casa. E eu acho que contra o Bahia, ele tem uma oportunidade para começar a colocar isso em prática. Ô, seu Wilton Bezerra, eu tô com o sentimento de que é jogo muito perigoso, tá? É jogo muito perigoso. Não só porque o Bahia venceu o Ceará 3 vezes esse ano, mas é porque mesmo com os desfalques, o Bahia é um time organizado. Você chamou a atenção aqui no seu destaque inicial, de que é um time que tem suas qualidades. E eu tô com o Brenão. Acho que, jogando em casa, o Ceará não pode abrir mão de tentar atacar, agredir o seu adversário, propor o jogo dentro da sua ideia de jogo. Mas é um jogo que eu vejo assim, o Ceará tem que ter muita cautela. É um adversário muito perigoso esse Bahia. Eu devo dizer também que, apesar de perder os jogos para o time do Bahia, o time do Ceará não jogou feio e não jogou de maneira amedrontada contra o time baiano. Eu acho até que, com certos problemas, o Ceará até que fez uma partida digna, dentro, naturalmente, dos padrões que se exige de um Ceará contra o Sport Clube Bahia. Acho que amanhã não vai ser diferente. E o time do Ceará, ele precisa melhorar, não é só nas partidas aqui, não. Em algumas partidas fora, ele também não foi bem. Ele tem que entender que o campo é o mesmo, sabe? É 110 por 75, não sei se mudou ou se alteraram. O jogo vai ser aqui. E eu acho que o time do Ceará não pode ficar amedrontado, colocado contra o muro, contra o Bahia. Aí seria demais. Mas nós entendemos também as limitações que o Ceará tem. Pelo lado direito, o Rafael Ramos vai na sua posição original. Você pode não esperar muito dele, mas ele até improvisado, não tem decepcionado. Me parece ser um jogador plenamente responsável, sabe de suas limitações. É um trabalhador. Pelo lado direito, seria melhor o Fabiano. O Fabiano é mais disposto. Se der mole, ele passa da linha que divide o campo, ele tem mais atrevimento. De qualquer maneira, é um problema para o Ceará, digamos, de rendimento. Mas torçamos para que esse jogador que está há tanto tempo no Ceará, o Rafael, que conhece aquele lado do campo, que ele daqui a pouco acrescenta alguma coisa, não é? Agora, pelo lado esquerdo, eu acho até que pela pressão exercida em cima dele, esse menino, ele joga meio que, sabe, puxando o freio. O Nicolas. A gente percebe. Muitas vezes ele, em determinada jogada, ele toca rápido, ele sai logo da responsabilidade, como se tivesse um peso extra em cima dele. Não quer se comprometer. Mas fique na sua, Nicolas. Faça um jogo normal. Você não é nenhum perna de pau, né? No setor de meio campo, você coloca Sobral, tá tudo resolvido ao lado do Dieguinho. Tá certo. E tem o Lourenço. Tá resolvido. Eu, sinceramente, quando o Ceará contratou o Fernandinho, que eu vi jogar pelo Mirassol, eu digo, poxa, o Ceará contratou um ponta que desconcerta. Você esperava mais do Fernandinho? Muito mais. Muito mais. Agora, a favor dele, ou como desculpa para ele, problema das contusões. Foi. Problema das contusões. Mas vocês viram contra o time do Cruzeiro, aquele Fernandinho inteligente, driblador? Ele foi insinuante. Ele recebe a bola em profundidade, ao invés de se precipitar, ele conduz, né? Naturalmente percebendo que o lateral do outro lado não dá o rebote com medo do drible, mas ele teve toda a paciência para conduzir, evitar o embate, meter a bola pro Galhardo marcar o gol. Esse jogador eu vi mais consistente pelo time do Mirassol. Não foi até hoje. Pelo lado esquerdo, infelizmente, o Ceará até faz mudança, né? Tem hora que o Pedro Henrique vai pela direita, o Galeano vai pela esquerda, o Galeano vai pela direita, pela esquerda. Mas eu acho que o Galeano, que é um jogador que não pode ser retirado do time, né? Esse aí porque tem daqui vaga. a pouco ele tem a colaboração. Mas eu gostaria que, além desses gols decisivos, ele desse uma contribuição maior, né? Como? Uma contribuição, eu não digo, não é voltando para marcar, não, que hoje todo mundo marca, ninguém fica sem ter o que fazer. Eu gostaria de ver uma jogada desenvolvida dele pela direita. Eu gostaria de ver o Galhardo dando mais trabalho ao ala do outro lado, sabe?
Eu acho ele assim meio que anódino. Seja lá o que essa palavra pode significar. Não, eu já falei essa palavra aqui. Procure não, que eu já disse aqui. Tá entendendo? Mas ele é um jogador que poderia dar uma contribuição maior, sabe? Se empenhar mais, procurar desenvolver mais a jogada individual. E pelo lado, quer dizer que eu falei de Fernandinho, o Paulo Baier me pareceu tecnicamente um cara que protege bem a bola. Quando a bola chega, ele acalma, tenta o drible. A jogada dele num dos gols do Ceará foi excepcional. Então eu acho que seria de Malvite continuar com esse jogador. E André, pois se a gente parar pra pensar, por mais que o Ceará tenha perdido 3 vezes pro Bahia esse ano, mas tirando aquele primeiro jogo que foi a ressaca do pós-título do estadual, onde ele toma 3 gols rápido e depois ele vai até ensaiar uma reação, os outros 2 jogos, não só pelo placar apertado, mas a gente viu que o Ceará, de uma maneira ou outra, estrategicamente, conseguiu competir. Sim. Ele perde com um pênalti mandrake naquela primeira partida do 1-0 e no final, no segundo jogo da Copa do Nordeste, ele toma um gol que foi naquele lance do cochilo do Nicolas, exatamente. Foi. Ele competiu. Se foi melhor ou pior é outra coisa, mas competiu. Então, assim, o Bahia, por mais que esteja um time hoje de G6 e uma equipe que tem muito mais investimento, não é um time que você olha e diga assim, é amplo favorito para cima do Ceará jogando no Castelão. Eu não consigo pensar assim. É diferente, por exemplo, do que a gente estava falando no começo do programa, do jogo Palmeiras e Fortaleza. A gente consegue afirmar com tranquilidade que o Palmeiras é amplo favorito. Bahia e Ceará, no Castelão, eu não consigo. Até pelos últimos jogos que a gente viu. Ah, mas não ganhou esse ano, perdeu os 3 jogos. Eu sei, mas a gente tem que olhar jogo a jogo como foi o contexto de cada partida. Por isso que eu concordo com o Hilton. Eu não imagino o Ceará acuado, esperando o Bahia dentro do Castelão. Obviamente que ele pode até não pressionar o tempo todo, mas eu espero pelo menos um equilíbrio e que o Ceará, em alguns momentos da partida, seja o protagonista e tome as rédeas do jogo em alguns momentos. E claro, em alguns outros vai ter que sofrer um pouco mais, a história do saber sofrer. Eu sei que o Hilton não gosta de ouvir, mas que no futebol é muito utilizado. E a expectativa é de bom público, né, Samuca? Porque na última parcial divulgada pelo Ceará, até alguns dias, inclusive, já tinham sido mais de 20 mil. Então, assim, deve bater aí mais de 30 mil torcedores, pelo menos, amanhã na Arena Castelão, empurrando o Ceará rumo a esse resultado, né? Até porque é um jogo que tem ali um clássico nordestino, o vovô que tenta uma revanche diante do esquadrão tricolor e também uma sequência positiva. O Ceará, nos últimos 6 jogos, no recorte mais recente, dentro de casa, o time tem apenas uma vitória, foi aquele confronto diante do Bragantino. Empatou com o Flamengo e aí teve as derrotas pro Mirassol, pro time do Corinthians, isso acabou atrapalhando teve os planos Mineiro do Juventude antes, também, o Atlético Mineiro, né? Então o recorte recente não é positivo para o Ceará. Por isso, o técnico Léo Condé enxerga a possibilidade de conquistar mais 3 pontos com apoio do torcedor. E por isso, um jogo no sábado, às 6h30 da noite, não é aquelas 4 horas, né? Mas é um horário ainda tranquilo para o torcedor ir ao estádio e apoiar o Vozão num sábado que a Verdinha vai transmitir este jogo. Vai transmitir ao vivo todos os detalhes amanhã. Você ia dizer alguma coisa, seu Wilton Bezerra? Eu ia dizer que o Roberto Rebouças deve ser seu parente. Tá dizendo que gostou das 2 besteiras que eu contei aqui. Olha aí. E que inclusive... É primo. E que inclusive vai contar na casa dele, na hora apropriada. Gostou. Muito tanto bom, do cara que saiu voando, tá justificado, dizendo que imitava passarinho, e como o doido que estava em cima do poste, que o guarda mandou descer, ele desceu e disse, quem é você? Só é o cara que estava lá, para que tu mandou descer, tu já esqueceu. Né? Porque tem gente que diz, tá vendo aí? Eu não sou tão ruim assim, não. Não, você é ótimo, você é ótimo. Torcedor alvinegro, manda tua mensagem também pro nosso WhatsApp. É inapropriado. 8887-1306. É demais, é demais. Ian Laurindo chegou aqui com a gente. Grande Ian Laurindo. Agora o time tá completo, agora tá todo mundo aqui. Intervalo rapidinho, a gente volta já e quando a gente voltar, é passando pela galera. É colocando você na jogada.